Então, boa tarde a todos aqui no Brasil, boa noite aos que estão na Europa. É um grande prazer receber o Moré Jorge Gabani, com quem eu já aprendi muito. Moré, sim, Jorge, Moré. Mais que Moré, é quase um rabino. É, com quem eu já aprendi bastante ao longo da minha vida e hoje vamos fazer uma jornada juntos, como ele mesmo disse. Ele vai levar a gente por um caminho para a gente poder se preparar para aquelas mudanças que nós queremos para o próximo ano, para sermos a nossa nova versão. Então, ele vai levar a gente por esse caminho desde 17 de Tamuz, quando a cidade de Jerusalém sofre o cerco pelos romanos, até chegarmos na última chance de perdão, lá depois de Sukkot, finalzinho de Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Então, essa jornada toda nós vamos ser acompanhados pela orientação do Jorge e quero agradecer muito a sua generosidade de, mesmo num horário tarde como esse, num momento de celebração, vir aqui compartilhar conosco da- dos seus aprendizados, das suas leituras, de todo o seu interesse e toda essa alegria que você tem em estudar judaísmo. E fico muito feliz de você compartilhar com a gente, Jorge. Para quem não conhece, acho que o Jorge é mais da casa do que eu até, apesar de não estar tão frequentemente com a gente, mas o Moré Jorge Gabani, enfim, eu conheço ele como um membro sócio da comunidade Shalom, onde já tivemos várias conversas, aulas juntos, e eu tenho o prazer de, às vezes, encontrá-lo, às vezes até na praia. E sempre é uma conversa muito interessante, sempre é um momento de muita alegria. E tive o prazer de convidá-lo para participar desse nosso workshop preparatório para as grandes festas. E quando ele falou da proposta, eu achei, puxa, mas isso é quase um curso de formação de rabinato, esse caminho todo. Mas tenho certeza que nessas próximas 1 hora e meia, que é o previsto para esse caminho todo que a gente vai fazer, a gente vai conseguir absorver bastante coisa dos ensinamentos que vamos receber. Então, muito obrigado mais uma vez, Jorge, por ter aceitado o convite. Bem-vindos todos, obrigado a todos que aceitaram o convite de estar conosco aqui hoje, mesmo sendo domingo. Eu fui alertado, domingo não é um bom dia, Dani, as pessoas não vão costumar entrar muito aos domingos, porque o workshop era para acontecer aos domingos inicialmente, então a gente marcou as segundas-feiras o workshop, que vai falar sobre liturgia. A gente vai falar sobre o Mahzor, sobre os textos, mas com essa proposta maravilhosa desse caminho que o Jorge me ofereceu, a gente decidiu fazer uma abertura extra hoje. Então, eu passo a palavra para o Jorge e que sua condução seja tão alegre quanto o seu interesse pelo judaísmo, Jorge. Isso não foi uma entrada, cara. Isso foi um. Você tá louco? Obrigado pelas lindas palavras, Dani. Acho que a Lu está te esperando bastante, mas a amizade é bom e nessas horas ela prevalece, sem dúvida nenhuma. Eu preciso ser honesto, eu pensei muito o que eu ia fazer, porque todo o meu material de estudo, de trabalho, está em São Paulo, obviamente, né? Mas aí, depois que eu aceitei, claro, eu falei, não, onde é que eu me meti, né? Mas, primeiro, espero que. Quantas pessoas tem aqui? Porque eu estou vendo que tem pessoas que estão Tem com mais gente, cinco pessoas juntas lá. Um, dois, alguma coisa três, assim que eu quatro, estou cinco. vendo, Umas 20 pessoas, porque mais ou menos, precisa ficar arredondando. claro que nós vamos falar hoje é um trabalho extremamente pessoal. Mas quando a gente fala pessoal no judaísmo, é sempre legal de ter um amigo
que você possa contar com ele para desenvolver o teu crescimento espiritual, o teu crescimento pessoal. Tá? Então, primeiro a todos os rabinos e quase rabinos aqui presentes, muito obrigado pela oportunidade. A presidenta também, muito obrigado pelo convite. É realmente sempre um baita prazer estar com vocês, isso é uma verdade. São Paulo não ajuda muito a gente se frequentar mais, mas é realmente sempre muito agradável, muito espiritualmente engrandecedor estar com essa comunidade nova, já não tão nova, mas que está crescendo e sendo um ponto de encontro, pelo que eu sei, maravilhoso. Agora que a Mônica chegou, a gente pode começar a falar mesmo, já que a gente vai falar de natação daqui a pouco, é importante que ela estivesse presente, né? Vamos começar então com a Brahá de estudo de Torá. Eu até pensei em colocar, mas eu não tenho o mínimo jeito para essas coisas, então vamos falar juntos. Não, todo mundo já sabe Baruch, decor. o que que é? Todo mundo já sabe decor, toda Então semana. tá bom. Baruch atah Adonai Eloheinu. É para todo mundo, pessoal. Melech haolam Axé. lasot bedivrei Torá. Amém. Ah, essa é uma das algumas ordens boas do divino, algumas não tantas, mas essa eu gosto muito. A gente vai fazer um trabalho de introspecção e cada um vai no seu ritmo. Está tendo umas interferências de barulho aqui, desculpa. É um trabalho de introspecção, de cavocar a nossa alma. E tem uma coisa muito importante, a gente vai ter que ser sincero conosco mesmo. Que às vezes, por mais que seja a palavra sincero comigo, eu sou sempre sincero comigo. Mentira. A gente precisa conseguir agora, nesse período, daqui a pouquinho, aí no Brasil, aqui já é primeiro de luto. Eu até tinha falado para o Dani que eu trouxe meu chofar para cá, que eu tocava, né? Mas se eu fizer isso 10h30 da noite, 11 da noite aqui, eu acho que eu não vou conseguir dormir aqui essa noite. Então não vai dar para eu fazer isso, mas alguém aí com certeza vai tocar para a gente entrar, terminar essa conversa que vai ser dos dois lados. Bom, quando eu chegar no chofar, eu falo. Primeiro que é a preparação. Isso começa primeiro de Elul, ou começa com Selihot, ou começa quando estiver indo para Rosh Hashanah. Não faz diferença, pessoal. Tem um livro maravilhoso de um rabino já falecido, Zichron Libraha, Alan Liu, que fala: você pode fazer o que você quiser, mas quando chegar você não vai estar preparado. Depois eu tenho aqui o livro, eu passo para vocês, tem edição em inglês, tem no Kindle também. Recomendo brutalmente. Todo ano eu gosto de lê-lo. A, a ideia é conseguir saber quem é você. Sim, sim, para quem escreveu aqui, que hoje é Rosh Chodesh, mas hoje é dia 30 de Av. E primeiro de Elul é o segundo dia de Rosh Chodesh, que é hoje à noite e amanhã. Está perfeito, as duas versões estão corretíssimas. Só que o toque do shofar começa só em primeiro de Elul. Ah, a ideia é que nós vamos fazer uma trajetória. Então, para fazer essa trajetória, é muito importante saber quem nós somos e vamos sempre colocar no eu. Quem eu sou, cada um de vocês coloca no eu também, obviamente, e que caminho que eu estou seguindo. Estou no meu caminho? Estou no caminho da minha alma? Estou no caminho da minha essência? Essa é a pergunta básica desse período. Ai, ai. Vamos fazer uma meditação, então? Eu só preciso achar onde é que eu coloquei ela. Um segundinho só. A gente já acha isso. Por isso que eu falei, vai ser um mergulho agora. Cadê? Aqui. É um mergulho na Torá. E não fica brava não, tá, Mônica?
É uma meditação que me foi passada por uma amiga minha, americana, traduzida por mim. Então, vamos começar. Pode fechar os olhos. Quem quiser, fica sentado confortavelmente. Vamos respirar fundo algumas vezes. Inspirando e expirando. Inspirando, expirando. Mais uma vez. Relaxando, se coloca no centro. Você é a pessoa mais importante que tem aqui dentro hoje. Sinta-se presente. Sinta o lugar que você está. Agora imagina, como todo mundo já teve essa sensação, que você está em frente à Arca da Torá. Abra a cortina, tira uma Torá e segura ela junto com seu coração. Aperta bem ela e sente ela. Sente o tecido, sente o peso, sente quantas pessoas, às vezes por meses, anos, décadas, centenas de anos, e com certeza o que está escrito lá, milhares de anos, que pessoas seguraram essa mesma Torá, tanto aqui como em qualquer lugar do mundo. Coloca a Torá na mesa, na Bimá, tira o manto, tira o yad, tira as coroas e abre ela. Olha para as letras e agora vamos fazer que nem um desses filmes, um desses contos, como Alice no País das Maravilhas, e vamos encolher, vamos encolher, vamos encolher, vamos encolher. Você vai ficar agora em cima da Bimá, de frente para as letras da Torá, vendo aquela imensidão de letras pretas e o fundo branco. Prepare-se. Boa sorte, pessoal. Mergulhem na Torá agora. Nadem devagarinho. Borboleta, crawl, costas, peito, como vocês quiserem. Vão passando por uma letra, por outra letra. Vejam que letra que tem. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Tet, Yud. Qualquer letra. Quando você achar a letra que você gosta, segura nela. Pega essa letra para você. Com calma, se não gostou de uma, nada mais um pouquinho, vai para outra, nada mais um pouquinho, até você chegar numa letra que vai ser sua daqui para frente. Como você se sente nessa piscina da Torá? Como você se sente no silêncio que tem nesse pergaminho? Quantos anos de estudo tem aqui dentro? Quanta sabedoria tem aqui dentro? Você já pegou sua letra? Muito bem. Então vamos começar a nadar de volta, ficar na beirada do pergaminho, subir para a ponta da Bimá, junto com a sua letra, claro. Sente que você vai fazer o inverso da Alice no País das Maravilhas, você vai crescer agora, você está novamente no pé, em frente à Bimá, você olha para aquela que uma vez foi a tua piscina, que agora é a Torá novamente, fecha ela, enrola, põe o manto em cima, põe o yad, põe as coroas, segura ela no peito novamente, abraça como sendo totalmente sua agora e devagarinho coloca de volta. Fica um momento olhando para a arca antes de fechá-la. Faz essa conexão que você fez dentro da piscina da Torá, agora reverenciando o que está escrito lá dentro novamente. Respira fundo. E pouco a pouco, cada um no seu tempo, volte para esse momento presente agora. E quando cada um no seu tempo estiver de volta, de olhos abertos, escreve a letra que você pegou, que é sua agora, em algum papel. O que cada um vai fazer com essa letra, novamente, é totalmente pessoal.
Eu adoro esse mergulho. Então, o que aconteceu em 17 de Tammuz? Foi quebradas as muralhas. E essas muralhas, qual a representação que elas têm para nós no nosso trabalho espiritual? É quebrar as barreiras que nós temos. E essas muralhas foram quebradas 3 semanas antes de Tisha B'Av, da destruição do templo, quase que eu diria a queima de Jerusalém. 3 semanas depois, vai começar daqui a pouquinho, primeiro de Elul. E 4 semanas depois, ou seja, 10 semanas depois de 17 Tammuz, a gente vai chegar em Rosh Hashanah. E assim por diante. Mais 10 dias também em Yom Kippur, mais 5 dias também em Sukkot, mais 7 dias também em Rosh Hashanah Rabbah, Shemini Atzeret, Simchat Torah. Mas não é tão rápido assim a brincadeira, não. Junto com essa letra, o que você quer quebrar? O que você quer deixar para trás no seu passado? O que você precisa quebrar para poder seguir o seu caminho? Isso é o que o 17 Tammuz ensina para a gente. Que hábitos, que repetição que nós temos que largar, deixar de fazer. Todo esse período aqui tem dois objetivos. Um, que eu vou largar, e outro, que espaço que eu estou abrindo para adquirir no ano que vem. Ou seja, de um lado, o que eu deixo para trás, e na outra ponta, o que eu quero fazer no ano que vem. Que novos hábitos que eu quero adquirir, mas seriam hábitos mais positivos, digamos, que levam a gente a caminho da nossa essência, a caminho da nossa missão de vida. Eu pulei Tisha B'Av. Tisha B'Av é um jejum igual a Yom Kippur. Eu custei muitos anos, até décadas, eu acho, para conseguir me habituar com essa igualdade. Para mim, Yom Kippur sempre foi especial e continua sendo especial. Então, quando eu li uma responsa do Rabino Golinkin, que é o reitor, presidente, Din, uma das grandes cabeças halárricas desse século passado e desse século ainda, ele fez uma resposta dizendo: como nós temos Jerusalém unificada desde 67, o Estado de Israel desde 47, 48, com soberania judaica, a gente pode diminuir o nosso luto pela perda dos templos, que foi uma perda de soberania, e já é um começo da redenção. Então, a partir do momento que a gente decidiu, em comunidade, quebrar o jejum depois de Minhag Dolá, que é aproximadamente 1 da tarde no Brasil, aqui eu fiquei de jejum até umas 4 da tarde, 4, 4:30, os tempos são diferentes também, mas eu consegui fazer aquilo. Isso é muito legal porque você não só jejua pela perda, mas você jejua pela redenção também. Ou seja, você larga o não bom de lado, que foi as grandes perdas que se jogou tudo em Tisha B'Av, em 9 de Av, e você parte para a alegria do início de uma redenção. Por mais que está difícil de enxergar hoje em dia com o que está acontecendo no mundo todo, e mais especificamente lá no Oriente Médio, mas já existe uma redenção com certeza. Aí chega em Elul, que a gente toca diariamente, com exceção do Shabat, o shofar normalmente na reza da manhã, se quiser tocar às 3 da tarde, 2, fica à vontade, só não se toca normalmente de noite. E Maimônides, também da abençoada memória, um dos grandes sábios, que como todo bom sábio foi repudiado na época, e depois foi idolatrado e segue a vida, ele chamou o shofar de um despertador da alma. E realmente é um lembrete diário de que a gente tem que prestar atenção em nós mesmos. Por mais que a gente viva para o mundo, para os nossos amigos, família, etc., a gente precisa melhorar a cada dia.
E no final vou pedir para o Dani falar sobre um livro que ele me falou outro dia, que é Yom Kippur Katan. Hum, cadê isso aqui agora? Então, e fala também que Deus está no campo. Acho muito bonitinho isso daí, o pessoal mais ortodoxo fala, é como se fosse, se fosse encontrar um CEO muito importante numa grande empresa, ele está disponível para você. E eu inverto um pouquinho isso daí. Deus está sempre presente. Nós, aqui nesse período, ficamos mais disponíveis para conversar com Ele, para ouvir o que ele ou ela ou aquilo tem para dizer para a gente, e principalmente ouvir aquela pequena voz que está falando para nós: olha, você precisa vir mais para cá ou mais para lá, você precisa fazer aquilo, que a gente muitas vezes tapa, não quer ouvir. A gente sabe essa vozinha, o que ela tem para dizer para a gente, mas às vezes nós temos dificuldade de ouvi-la, de levar adiante. Ah, o Sefaradim, a partir de hoje à noite, se eu não me engano, começam a falar Selehot. E os Ashkenazim, que são um pouquinho mais qualquer coisa parecida com isso, no sábado anterior a Rosh Hashanah, desde que dê 4 dias. Por exemplo, esse ano vai ter que ser 2 sábados anteriores. E como Rosh Hashanah cai na segunda-feira à noite, não vai dar 4 dias, então os Ashkenazim vão ter que rezar uns 8 dias a Selihot, um pouquinho mais. Sinto muito para quem não gosta de Selihot, mas... E Selihot, na minha cabeça, nada mais é, nada menos é do que uma intensificação do nosso trabalho pessoal. Tem mais rezas, mas o importante é cada vez focar mais para poder cada vez estar mais presente quando chegar em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Ok? O que mais que eu escrevi aqui? Ok. Tem um texto desse Alan Lu, que o nome do livro, This is Real and You Are Completely Unprepared. Quer dizer, isso é real e você está completamente não preparado. No final do livro, ele fala uma coisa que não é muito legal. Olha, você pode ter estudado, você pode ter se preparado, você pode ter começado em 17 de Tammuz, em 9 de Av, no mês de Elul, falar do Selihot, mas você vai chegar lá e não vai estar preparado. Daqui a pouco a gente vai fazer uma meditação muito bonitinha também, tirada do livro dele. Então, você está entendendo a confusão? Você sabe onde você está? Você sabe quem é você? Você lembra de você mesmo? Daqui a um mês, quando tiver o, o Rosh Chodesh de Tishrei, vai começar um mês de mais festas no judaísmo. É o grande momento do segundo semestre judaico. O primeiro momento, para quem não se lembra, é Pesach, e a escalada de Pesach até chegar em Shavuot. Libertação física para poder chegar na liberdade espiritual com as leis. Ok, vamos lá. Agora é uma coisa que eu espero lembrar para fazer com vocês. Vamos lá. Fechem os olhos novamente. Vocês vão fazer uma viagem, um passeio muito interessante. Ah, todo mundo tem onde jantar na primeira noite de Rosh Hashanah? Quem não tiver, por favor, ache alguém para ter. E a comunidade também, eu estou dentro dessa comunidade também, tem que achar lugar para todo mundo ter onde jantar em Rosh Hashanah, sem dúvida nenhuma. E não vou falar, Carol, para quem não tiver, mas segunda noite na sua casa e tudo bem. Não vou falar isso. Vamos lá, então. Vamos se preparar. Está chegando assim, vamos dizer, umas 5h30, 6 horas da tarde da segunda-feira, dia 21, 22 22 de setembro. A gente está pensando no jantar que a gente vai fazer.
na casa de alguém que a gente foi convidado, se eu estou bem arrumado, de gravata, sem gravata, de paletó, sem paletó, tanto faz, de banho tomado. E vou seguindo para a sinagoga. Estou indo para a sinagoga. O que será que eu vou fazer lá? O que será que vai ter lá? Que serviço? Já não posso ir para jantar de uma vez? Não, vai lá, é tradição familiar, você vai encontrar um monte de amigos, pessoas que você não vê desde o Rosh Hashanah do ano passado. Tá, ok, tá bom, vamos lá, vai. Você vai andando, pensando naquele peixe, ou naquela carne, ou naquele qualquer coisa que você sabe que vai ter no jantar. Você chega, entra na sinagoga, opa, tem algo diferente aqui. Você olha para Bimá, tem uma nuvem, como se fosse uma tempestade de areia, uma neblina, um fog, e você vê três grandes livros em cima da Bimá, e escuta como se fosse uma caneta com pena, escrevendo alguma coisa em um dos três livros. Esses três livros, para adiantar um pouquinho, existem três livros que a mitologia judaica fala. O livro para os muito bons, que são escritos diretamente para uma vida boa. O livro dos muito ruins, que vai para o livro da morte. E o livro intermediário para quem tem os 10 dias de Yom Kippur para refletir, pensar, rezar, fazer boas ações, etc., para reverter o destino, para ser escrito no livro. E, por definição, a gente fala que ninguém é tão bom para ser escrito num livro e ninguém é tão ruim para ser escrito no outro livro. Mas essa viagem que a gente está fazendo, a gente não sabe isso. Então começa a falar. Então, o primeiro nome é o Danilu. Não sou eu. Aí escreve lá, e aí dependendo do que livro que ele foi inscrito, ufa, que alívio. Depois o livro do Grego, ou da Carol, ou da Mônica, ou do Davi. Vocês acaba de escrever, vocês escrevem um chorando aqui, um rindo ali. Você não sabe se é a alegria, se é o choro, se é o que é. E de repente acontece o que você menos espera. Você escuta lá, Jorge Gabani, ou o nome de vocês mesmos. E eu começo a tremer. O que será que vai acontecer? Eu escuto o da caneta escrevendo meu nome e algum dos livros. Em qual livro que ele foi escrito? E por que eu tenho esse temor? Por que eu não estou seguro do que eu fiz até agora? Por que eu não estou seguro do que eu vou fazer no futuro? Essa é a pergunta que nós temos. Podemos voltar para cá e vocês podem anotar, por gentileza, qual é o temor que vocês têm? Qual é o medo que vocês têm desses livros? E já tentar rabiscar qual que é o objetivo que eu tenho para 5, 7, 8, meio. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso. Por enquanto, só uma ideiazinha. Dá para a gente imaginar a gente em frente a esses três livros e sentindo nosso coração, sentindo a alma tremendo, talvez medo, talvez expectativa, talvez esperança. Muito importante a esperança. Mas a esperança tem que ser baseada em fatos reais, e fatos reais são o que nós fazemos com a nossa vida.
Agora tem uma coisa que eu descobri há pouco. Vocês sabiam que o 7º mês do calendário judaico é um mês importantíssimo para Israel? E não por causa das todas as festas que tem, porque a partir do 8º mês se começa a chuva. E Israel, apesar de estar cercado por vários países que têm rios, Israel não tem nenhum rio significativo. Sempre dependeu da vontade divina de ter chuva. E se eu não me engano, rabinos, é em Shemini Atzeret que a gente troca a reza do orvalho pela reza da chuva. Então, no final desse período, 21º, 22º dia de Tishrei, você começa a rezar pela chuva. Então, o 7º mês sempre foi muito importante para Israel. Quando o pessoal se preparava, terminava a colheita, com Sukkot, a grande colheita, e se preparava para essa mudança de tempo. E aí é o momento que você sente a vulnerabilidade. Se chover, é maravilhoso. Se não chover, como é que eu vou fazer a colheita? Como é que eu vou fazer o plantio? Como é que eu vou conseguir ter alguma produtividade na minha terra? E lembra que era tudo agrícola. E hoje é um mês maluco na minha cabeça. Os rabinos acabam precisando de 2, 3 semanas de férias depois, porque a intensidade de Elul e depois de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, é impagável, digamos. É impagável. Eu realmente admiro muito esses meus amigos nesse período e eu também fico muito cansado, é verdade. Porque quando você entra de corpo e alma a celebrar alguma coisa, e só vale se a gente entrar de corpo e alma. A gente só consegue sentir alguma coisa se a gente se dedica a ela. Se a gente dá, como diria o jogador de futebol, o nosso melhor. Ok. Rosh Hashanah é basicamente o início dos 10 dias de introspecção. Ele foi designado como o dia da criação do mundo, mas deixemos claro, o mundo começa a ser criado em 25 de Elul. Dia 1º de Tishrei é o dia da criação do ser humano. E a coisa mais maluca para mim que tem na Torá é que no primeiro capítulo eles já fazem uma baita confusão. Já colocam duas criações. Primeiro Deus cria o homem e a mulher ao mesmo tempo, a imagem e semelhança. Depois tem aquela historinha, novelinha da costela de Adão, do pó, essas coisas aí, que é a segunda criação. Que muitos rabinos se aproveitam para falar da posição da mulher, do homem, etc. Mas ainda bem que estamos nesse século aqui e com uma sinagoga, uma comunidade bem diferente nesse quesito. Temos a presidenta, temos rabinos, quase rabina também, se formando daqui a pouco. Isso é muito lindo. Vocês já viram alguma vez aquele andador em cima da corda? Que fica de prédio em prédio, ou um maluco assim, em circo? Tem uma historinha que fala que tinha um rabino na Sibéria, claro, e estava conversando com um desses andadores da corda, né? Ele perguntou: conta para mim, meu, você não tem medo de ficar lá em cima? Não. Tem um momento só que eu tenho medo. É quando eu dou a volta. Quando eu viro para voltar. E por que isso? Porque é o único momento que eu não consigo ver meu caminho. E Rosh Hashanah para a gente, Yom Kippur, todo esse período, é o momento da virada. Onde a gente tem que estar consciente que a gente consegue virar com segurança e enxergar o nosso caminho. E veio agora a palavra het, em hebraico, é maravilhoso. Que seria traduzido para pecado. Só que het, ou pecado em hebraico, é desviar do caminho. É não acertar o alvo. Het é o alvo. E o pecar é você não estar seguindo o teu caminho, não estar seguindo o teu alvo de vida.
E é isso que a gente vai tentar fazer esse ano que se aproxima. Vamos lembrar que existem dois mundos. São todas expressões, né? Um é o mundo visível, que nós estamos falando aqui hoje, amigos, comunidade, família, emprego, trabalho, comida. E o invisível, que é o mundo da nossa alma, o mundo da nossa essência. A gente presta muita atenção no mundo visível. Nesse período, a gente tem que prestar atenção também, e muito mais, digamos, no mundo invisível. Ok? Tem uma expiação, arrependimento e mudança do decreto divino. Acontece no mundo invisível, interno. Só depois tem consequência em nossa mudança de comportamento no mundo visível, externo. Processo de transformação espiritual. Esse processo durava 10 dias, hoje são 2 meses. Período no qual ficamos mais focados, mais atentos, mais alertas ao nosso lado invisível. Esse é um processo que deve ser feito todos os dias, todos os momentos da nossa vida, tarefa beirando o impossível. Será que é impossível? Aliás, nós temos uma lição de casa, vocês e eu, tá? Vamos deixar isso claro. Fazer um diário. E não precisa ser aquele diário rosinha, com fecho, com chave, não, tá? Pode ser no computador, pode ser no iPad, pode ser no celular, pode ser num caderno. Mas esse trabalho vai vindo aquilo que a gente vai falar no final. Ok, já que o Dani não quer falar, eu vou falar sobre esse livro, que o Rabino Zalman, te abençoado da memória, ele escreveu um livro chamado Yom Kippur Katan. É um livretinho. Ele fala que a gente precisa fazer diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente, que é Yom Kippur que a gente conhece, o processo de Teshuvah. Por exemplo, mais uma pausa, caneta na mão. O que vocês lembram de ontem, e pode ser de hoje também, já que está quase noite aí também, que vocês precisam se arrepender? Arrepender não precisa ser algo grande. Não deixei alguém passar na minha frente. Não disse obrigado a uma pessoa. Joguei a casca fora pela janela. Qualquer coisa. Se for maior, ainda pior ainda, digamos. Mas todo dia você vai anotar no seu diário, pode até fazer 2 colunas se quiser, só escrevendo, para colocar uma palavra. Tudo bem, tudo mal. Fiz isso, fiz aquilo, quero fazer isso, não deu certo, fiz aquilo. Ou seja, o que aconteceu? Para mim, hoje, por exemplo, foi maravilhoso. Tive a celebração de 1 mês da nossa neta. É a primeira neta. Talvez a única, quem sabe. Mas é maravilhoso. Então, hoje eu tive um dia muito bom. Alguma coisa que eu não fiz? Sim, eu estava muito cansado, passei a neta para a Beth. Será que eu fiz certo? Eu ter ficado com ela? Ou respeitei que meu pé estava doendo? Sabe? São pequenas coisas que a gente vai se avaliando, porque a pessoa não fica melhor ou pior subindo no Everest. É pequenas coisas. Eu sempre costumo citar que deixar alguém passar na tua frente para entrar no elevador, parece bobinho segurar a porta, mas é algo muito importante. Por quê? Porque você está honrando um ser humano, feito a ser imagem e semelhança do divino. Então não é que você foi educado, não, você honrou o Criador, você honrou o ser humano feito a imagem e semelhança dele e dela, seja lá o que for, e com isso você se torna um pouquinho melhor. Então, todo dia a gente vai fazer isso. E o Reb Zalman fala, esse livro, que falava pessoalmente também, claro, que toda noite você vai fazer uma avaliação do seu dia. Eu falo para a gente escrever essa avaliação, pode escrever de noite ou pode escrever na manhã seguinte. Fiquem à vontade quando você achar o momento, mas de preferência sempre no mesmo momento do dia, para ser uma tarefa, um hábito mesmo.
Ao fazer isso daí, você faz uma conversa com você mesmo. Você se dá os parabéns ou você se dá um puxãozinho de orelha? Aumenta os parabéns e diminui o puxão de orelha. Normalmente a gente somos muito críticos conosco mesmo. Essa crítica pode ser positiva, mas muitas vezes ela não é positiva. Ela atrapalha, ok? Então, todo dia você faz antes de dormir, essa avaliação. Na quinta-feira, você faz a avaliação semanal. Quinta para não fazer na sexta-noite, que é Shabat. Toda quinta-feira você faz a avaliação semanal. Em Rosh Chodesh, você faz a avaliação mensal. E, claro, em Yom Kippur, você faz a avaliação anual. Ok? Todo mundo já escreveu alguma coisinha? Ô, Mônica, dá um sorrisinho, vai. Obrigado. Já ganhei meu dia, tá vendo? Ah, deixa eu olhar aqui o que eu escrevi, que eu acho bonitinho. Esta jornada de transformação começa quando tomamos consciência da necessidade de realizá-la. Vem a ser uma necessidade de nossa alma, uma necessidade espiritual. Esta consciência deve estar conosco sempre, todos os dias, e não só quando começamos a ouvir o toque de chofar em primeiro de Elul. Nossa alma quer estar desperta, viva, ligada, conectada. Todos os dias, a todo momento, a cada ato, a cada decisão, a cada palavra, temos nosso nome escrito e logo depois apagado, escrito novamente em um dos dois livros. É algo constante, diário. Cada inspiração é uma vida, cada expiração é uma morte. Nós temos aqui alguns psicólogos, e quando a gente dorme, é como se fosse, segundo o judaísmo, 1/60 da morte. Eu costumo dizer que quando a gente dorme, a gente dá a nossa alma, entrega para a lavanderia divina, para recebê-la na manhã seguinte, a alma purificada, para fazer boas ações, para ser um pouquinho melhor do que a gente foi no dia anterior. E essa purificação da alma tem a ver com esse trabalho de avaliação diária que nós fazemos de noite. Ok? Chegamos em Yom Kippur. Como estamos de tempo, Dani? A gente tem mais de 1 hora ainda, estamos bem de tempo. Nossa, eu vou parar daqui a pouco, cara. Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Eu que não sou de muitas palavras, né? Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Não vai dar certo isso. Yom Kippur. Simplesmente o dia mais sagrado do calendário judaico. É o dia que mesmo quem nunca vai, vai. Apesar que acho que meu cunhado nem esse dia ele vai, mas normalmente a maioria dos judeus, pelo menos nesse dia ele está na sinagoga. Eu falei com o trabalhador pessoal. 25 horas de jejum. Todo mundo faz jejum aqui? Não precisa responder, é só pergunta teórica, tá? Mas quando você faz o jejum de 25 horas e ainda espera para chegar na casa de alguém para quebrar o jejum, vai dar 26, 27 horas. Você sente como você é realmente pequeno. E outra, minha mãe, da abençoada memória, fez 41 anos de partida dela desse mundo para o mundo vindouro, ela costurava kittel, aquela roupa que os rabinos e os razanim, e eu também, visto em Rosh Hashanah e Yom Kippur. E o branco, e ele lembra, não é igual, mas ele lembra a roupa com que a gente vai ser enterrado. E Yom Kippur é o momento que nos leva mais próximo da morte. E não é só por usar o kitter, mas porque tem 3 coisas que a gente é proibido de fazer em Yom Kippur, e sem essas 3 coisas, nem nós, nem a humanidade sobrevive, que é comida, bebida e sexo. Sem essas 3 atividades, não há procriação e não há sobrevivência. Então a gente fica mais fraco, a gente fica. Espero que todos passem bem, eu também tenho passado muito bem, graças a Deus. Mas a gente sente essa fraqueza. E é importante sentir isso. Não é para dar uma rivalidade, estou maravilhoso. Calma, cara.
Vai correr 10 quilômetros, está maravilhoso. E Yom Kippur tem algo mais especial ainda, que é o único dia que são 5 serviços. Haja trabalho, né, rabinos e razanim? Haja trabalho, haja garganta, inclusive. É incrível como alguém consegue levar o serviço cantando, falando o tempo todo e sem tomar escondido um copinho d'água, né? Todo mundo fica na sinagoga olhando se o cara está bebendo alguma coisa. Bom, o serviço começa, eu vou parar um pouquinho nesse serviço de Yom Kippur, para mim, que é algo espetacular. Kol Nidrei, que a tradução seria todos os pecados ou qualquer coisa assim, o dia do perdão, todos os perdões, sei lá o que for, não importa. Para mim é o dia que é a união do tribunal celeste com o tribunal terreno. Quando os anjos que estão no tribunal celeste se juntam aos sínios, aos vatiquim, aos sábios que estão segurando a Torá no manto branco lindo que tem novos agora no Neshama, para julgar, começar o julgamento terrestre. Depois você tem a manhã seguinte, você tem o serviço Shacharit normal e você tem Musaf, que é um serviço adicional. E nesse serviço tem uma coisa que algumas sinagogas infelizmente não fazem, que é a entrada no Kodesh HaKodashim, a entrada no Santo dos Santos, que é o único dia que o sumo sacerdote entrava, diz a lenda, com uma corda amarrada nele. Por que isso? Porque nesse Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, é onde estava a presença divina. E se o sacerdote não tivesse super puro, ele morria. E como muitos não estavam, e ninguém podia entrar lá nesse momento, ele era puxado para fora pela corda. Esse é um midrash, obviamente. Não tenho nem ideia como é que aconteceu isso na época. Mas o importante para nós, a Mônica deve estar rindo porque sempre o Celso e eu brigamos com o Rabino porque ele não faz esse serviço na hora, que é maravilhoso, a gente não consegue ter, a gente fica lendo esse serviço sozinhos. Mas a ideia nesse momento é que cada um de nós entre no nosso próprio Kodesh HaKodashim, no nosso Santo dos Santos. Esse é o momento máximo do serviço. Muitos falam que é Neilam, calma, daqui a pouco a gente chega lá. Mas esse é o momento, quando inclusive não tem um intervalo, depois do isco, da reza pelos antepassados, que a gente está conosco mesmo. É o momento de entrar. Eu faço votos que todos nós consigamos entrar no nosso Santo dos Santos. Depois tem o serviço de Minha, com a Beth não aguenta mais escutar a história de Jonas, mas ela tem uma razão para estar aqui. Porque Jonas briga com Deus, que manda ele para Nínive, mas o que importa em tudo isso não é Jonas. O que importa nisso daí é o arrependimento coletivo. É todo um povo se arrependendo e voltando a fazer boas ações. Esse é o forte disso daqui, desse momento. E finalmente, já um alívio lá para 5 da tarde, o serviço termina às 6h40, 6h45, uma coisa assim. Chegamos em Ney lá. Aí é uma correria, né? Quem nunca falou nada, quem nunca pediu desculpa, começa a correr. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, deixa comigo. Os portões estão fechando. Os portões do céu estão fechando para entrar os retardatários. Espero que a gente já esteja passado pelos portões nessa hora. Tá? Mas vamos lembrar uma coisa. Todos os portões se fecham, mas tem um portão que nunca se fecha nos céus, que é o portão das lágrimas. E por lágrimas a gente entende o retorno sincero à nossa essência, ao nosso ser, à nossa razão de ser, de estarmos nesse mundo, nessa vida terrena. Bom, boa quebra de jejum para todo mundo. Passamos Yom Kippur, sobrevivemos. Você acha que acabou, né? Não, 5 dias depois, volta para a sinagoga que tem a cabaninha. Sukkot. O engraçado de Sukkot, a gente lembra um monte de coisa de Sukkot. Tem as 4 espécies. Vamos lá, Lulav, Trog, Aravá.
e Mirtá, Murtá, ou qualquer coisa parecida com isso. Eu até escrevi os nomes, não faz diferença. Que a gente fica chacoalhando várias vezes. Muita gente tem essa comparação com macumba, com essas coisas, e um pouco é isso sim, porque nessa época, no templo, se rezava pelo bem-estar dos 70 países que haviam, 70 nações, aliás, que havia no mundo na época. Ou seja, era uma reza para a humanidade. Tem uma procissão em volta da Bimá, primeiro dia uma, segundo dia duas, assim por diante, até chegar antes disso, Sukkot disse que quem nunca viu o Festival das Águas não sabe o que é alegria. E por que é alegria? É algo muito simples. Vamos lembrar que estamos num período que o homem e a mulher dependiam do campo. Era uma sociedade agrícola. Pensa, você tinha que ir para Jerusalém, era a primeira festa de peregrinação, você tinha acabado de fazer a colheita, precisava voltar correndo para cuidar do campo. Aí você voltava em Shavuot, 7 semanas depois, com as primícias, que era a primeira colheita que tinha, que era de trigo, se eu não me engano. Finalmente, em Sukkot, você volta já com a colheita grande feita. Então, você não precisa voltar correndo, aliás, para fazer algo no campo. Você pode ficar em Jerusalém. E, cara, devia ser uma orgia, assim, uma festa, uma celebração gigantesca. E também um agradecimento ao divino pela boa colheita. Ok? E preparação para a reza da chuva. Lembra disso? Aí chegou no sétimo dia. Você dá 7 voltas, bate com. Não lembro agora o nome, acho que é Guaravá. Não lembro bem qual que é, mas tudo bem também. É o Lulav mesmo. Ah, não, não é o Chorão, tá Não, 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 é certo. não, Luvá, não, Aravá é o mesmo. Chorão. É Chorão, tá certo, É tá certo. Aravá, É é. É o Chorão, tá Eu Aravá. certo. lembro que é Aravá porque eu brinco com a história de Saravá. É Mas o tem Chorão, muito tá certo. Saravá mesmo, com Ele tem certeza. muita. E é muito interessante, eu tenho na minha carteira uma folhinha, cada ano eu coloco uma folhinha nova lá. Fica junto com a minha tefilá Tadera na carteira. Toda vez que eu preciso tirar a tefilá é uma zona, né? Que eu vou recolher depois as folhinhas dela. Mas o mais importante desse dia, que é Rosh Hashanah Rabbah, que é a grande Rosh Hashanah, por isso que tem as 7 voltas, é que os céus se abrem novamente. Espera aí que eu preciso só abrir aqui outra vez aqui. Fechou. O céu se abre novamente, uma nova chance para a gente retornar à nossa essência. Retornar à nossa essência significa ser inscrito no livro da vida. E é muito interessante porque eu tenho uma passagem muito forte, que é o falecimento do meu pai. Ele foi inscrito, mas não foi confirmado em Yom Kippur. Ele faleceu em 5 de Tishrei. Até hoje eu sou uma sacanagem desgraçada. Como é que escreve e não confirma? É a vida. Ele não foi nem melhor nem pior nesses dias. Só aconteceu. Mas é uma marca que eu tenho, que eu sempre lembro desse período com muito mais cuidado ainda. Terminamos? Quase. Então, teve mais uma chance, assim como no primeiro semestre, você também tem Pesach Sheni. Para quem não pôde ter o Seder, por algum motivo de estar não puro, tem umas razões que tem no Talmud para isso, ou até na própria Torá mesmo, não vem ao caso no momento, mas você tem uma segunda chance, você faz o Pesach Sheni, que você faz o mesmo Seder um mês depois. E aqui também o paralelo é muito similar. O paralelo similar é um cacófago, mas tudo bem. Em Yom Kippur, Neilá, se fecha os portões de entrada dos retardatários. Não, não, não. 12 dias, 12 dias depois, mais ou menos, o céu se, perdão, o céu se abre novamente. E tem muita gente que passa essa noite estudando também. Depois chegamos em Shemini Atzeret e Simchat Torah. Em Israel é um dia só, os dois juntos. Aqui no Brasil, normalmente são 2 dias separados. Shemini Atzeret é basicamente o oitavo dia, onde o Midrash bonitinho fala que Deus estava tão
contente de ter o povo tão próximo, fala, fica mais um dia comigo, não vai embora não quando acabou o Sukkot. Fica mais um dia, e nesse dia é que se começa a reza da chuva, que é fundamental para Israel, até hoje, inclusive. Ok? E depois Simchat Torá, que é o fecho do nosso trabalho. O que vem a ser o fecho disso? Ao mesmo tempo que você está encerrando uma atividade, você está começando a mesma atividade novamente. Você termina com a letra Lamed, isso é especial para você, tá, Mônica? Com a letra Lamed, e começa com a letra Bet, que vai dar Lev, que é coração. É algo que ela vem me falando faz vários anos. Um dia eu entendo, outro dia eu não entendo, mas tudo bem. Você só consegue fazer algo bem feito, tanto com você como com os outros, se você faz com o coração, com a alma. E a palavra final, com a letra final, com a letra inicial da Torá, que dá leva, é para você estudar a Torá, para você fazer as suas ações com a tua família, teus amigos, tua comunidade, com você mesmo, com o coração, com o levo. Então, a vida é um círculo, sempre tem uma morte e um renascimento. Você morre quando você vai dormir, renasce, graças a Deus, com a alma purificada no dia seguinte. Você termina a leitura do Torá e recomeça a leitura novamente. E eu não gosto dessa história de ficar bêbado, tá? Por mais que eu goste de beber de vez em quando, eu acho criminoso, tanto em Purim quanto em Ratural, você oferecer bebida para jovens e tudo na comunidade. Mas isso foi só em parênteses. Ok, cansei, pessoal. Aberto a perguntas, comentários e... Ok, vamos abrir depois, me lembra só, ou quem quiser começar a escrever. Para mim, eu tenho uma metáfora muito linda. Nós estamos no trem de 5.785. Ele tem mais 30 dias de caminhada esse trem. Quando chegar na estação, para você trocar, sair do trem 5785, entrar no trem 5786, você vai ter que deixar uma bagagem lá. Você não pode entrar com toda a bagagem que você está carregando no trem de 5786, porque nesse trem vai ter um monte de vendedores te vendendo coisas. Se você vai querer comprar coisas novas, e você precisa ter lugar na bagagem. Você não pode comprar bagagem nova, você tem que colocar bagagem nova na mala que você tem. Isso significa que eu comecei em 17 de Tammuz, com a quebra da muralha, eu preciso deixar alguma coisa, eu preciso largar alguma coisa. E ao mesmo tempo que eu largo alguma coisa, eu quero dar início a outra coisa. Desse ano que entra. Pode ser fazer um curso, pode ser ligar mais vezes para um ente querido, pode ser fazer uma viagem, pode ser qualquer coisa, mas algo novo você precisa trazer para você. Porque coisas novas ajudam a gente a crescer. E coisas velhas que não nos servem mais, isso pode ser hábito, pode ser dependência, pode ser do passado. A gente precisa lembrar que passado a gente pode usar como referência só. A gente não consegue mudar o passado. O que aconteceu, aconteceu, tem que deixar para trás. A gente não pode ficar carregando essa carga do passado até hoje. Chega um momento que eu preciso deixar para trás isso daí. Alguma coisa que me atrapalha, claro. Coisas boas vamos trazendo. Debate. Volta para você, Dani, já que você me introduziu aí. Nossa, para foi feio. Obrigado, Jorge. Muito obrigado. Eu tô ainda pensando aqui na minha viagem. Vai ser um pouco difícil falar alguma coisa agora. Não, não, está aberto para todo mundo aqui já. Só estou Sim, levando de sim. volta. Perguntas, comentários, adições, claro, fique totalmente à vontade. É uma viagem solitária e ao mesmo tempo em companhia. E é muito legal se conseguir achar uma revruta para isso. Isso ajuda muito, porque são pessoas que nos conhecem. Aliás, tem um livro que eu li uma vez,
lembrar o nome dele, um rabino de Musser também, uma outra linha, não da que eu frequento, mas ele escreveu uma linha no livro que me marcou até hoje. A gente não existiria se não fosse pelo outro. Se não tivesse o outro, a gente não seria nós. Imagina você numa ilha deserta. E não é Robinson Crusoe, não. Não tem nada, não existe. Você sem o outro não existe. Então, esse outro pode te ajudar muito a crescer, pode te ajudar muito nessa caminhada. Mas precisa lembrar: caminhada é sua, não é do outro. Uma coisa ele pode ajudar, pode servir de espelho, de ombro, um monte de coisa, mas a viagem é tua, é individual. De Bart 2, acho que vou falar umas 20 vezes essa palavra hoje. Está aberto para perguntas, comentários, etc., pessoal. Como diria o Davi aqui, um por vez, tá? É, todo mundo preocupado que o que vai escrever a Mônica vai falar. Fala, Mônica. Pô, Eu fiquei muito curiosa com o que fazer com a letra, porque eu adorei nadar na Torá, sério? uma delícia. Mas eu adorei a letra que eu escolhi também. Não precisa dizer qual que é, por gentileza. Você que Não, vai saber o que você vai fazer com essa letra. Tá? então, Se mas você escolheu essa letra, deve ter um significado para você. uhum, Ela pode ter um significado em arte, da formato dela. Pode ser ela te leva a alguma palavra, que te leva a alguma situação, algum sentimento, alguma sensação. Cada um vai fazer o que quiser fazer com essa palavra. Obrigado, legal. Renata. Sabe, não tem um objetivo específico para isso. Foi uma introdução que eu fiz nessa meditação, inclusive. Porque a gente se agarra a tanta coisa. Sabe, eu vou pegar o Gimel, por exemplo, que é a parte do meu nome. E por que eu pego o Gimel? Para continuar honrando o que seria, que era para ser o meu tio, que ficou num campo de concentração. Então eu carrego essa letra Gimel comigo, porque me dá sempre a sensação de eu estar trazendo ele comigo, dando uma vida que ele nunca teve, a partir do momento que ele faleceu no campo de concentração, claro, jovem, e ao mesmo tempo me lembra que eu estou honrando um ser humano. E ao lembrar que eu estou honrando um ser humano que era para ter sido meu tio, que eu não conhecia, obviamente, eu honro os outros seres humanos. Então, essa letra Gimel me ajuda a ser um ser humano melhor. Foi só um exemplo que eu dei, pessoal, mas cada um faça o que quiser fazer com a letra que escolheu, tá? Eu não tenho uma lição para essa letra. Só é legal se eu conseguir dar um significado para ela. A Isabela, você levantou a mão? Ou é impressão minha? Sim. Você precisa desmudar, então, você está muda. Dá para alguém me ajudar aí, pessoal? Isabelle, você quer falar? Não, não, não. Obrigada. Tá bom. Só está mexendo com a mão, então. Eu Aproveitar. vou, É. eu vou falar duas coisinhas. Pera, desculpa, Davi, ela vai falar Desculpa. agora, ela falou. Ah, fala, Isabelle. Como eu entrei atrasado um pouquinho, né? Essa parte da letra, qual seria a pergunta que você fez? Ah, é que não, que a gente fez Ação, desculpa. uma meditação que você diminuía de tamanho e mergulhava dentro da Torá. Sim, E você nadava pela página branco, né? Passeando pelas letras em preto. Em um certo momento, você pegaria e pararia numa letra. Você escolheria qual seria essa letra. E aí, quando acabou a meditação, pedi para você anotar com essa letra. E aprendendo como é que eu faço. O que eu faço com ela agora? Depende de cada um. entendi. Você pode escrever um poema com ela, você pode fazer um Quadro. desenho, um quadro, você pode colocar em frente ao computador. É totalmente livre, não tem uma razão de ser. Tá bom. Cada um vai escolher o que fazer com ela, tá? Obrigada. Obrigado a você. Davi? Duas coisinhas. Uma respondendo a você mesmo, Jorge, sobre o serviço de Avodá, né? Nós vamos fazer no Neshama, então você está convidado a estar com a gente no Oba! Kippur, mais do que convidado, vai ter o serviço de Avodá, está sendo preparado aí pelo Celso, pela Flávia, enfim, vai ser
Opa, Não vamos deixar de fazer, com certeza. genial. O problema é que eu não ando de carro nesse dia, mas tudo bem, eu vou. Vai a pé, não tem Você me problema. deu uma boa ideia, você me deu uma boa ideia. Vem a pé, não tem problema. A gente Vou aceita que você conversar chegue. com a Beth daqui a A pouco. gente aceita que você chegue um pouquinho suado, não tem problema. Agora, se formou. Não, tá bom, deixa por aí. E a outra coisa que eu queria falar, que acho que você não falou, menos que eu tenha perdido, sobre uma outra atividade que nós vamos fazer no Nechamá, na primeira tarde, Ah, não Rosh falei mesmo. Hashanah. Você não Não falou. falei mesmo. Que acho que tem tudo a ver com tudo que você falou, que é o Claro, Tashlich. claro, claro. Tem tudo a ver com tudo que você falou, né? Só que a gente já fez ano passado e vamos fazer de novo esse ano. Além do tashlich, digamos assim, tradicional, a gente vai fazer o tashlich reverso, né? Que é ajudar de alguma maneira a tornar o lugar onde a gente estiver indo, né? Que deve ser o Parque da Água Branca, como a gente foi ano passado, pegar pelo menos um pedacinho do Parque da Água Branca e ajudar a limpar aquele pedaço, né? Então foi uma Genial, atitude muito, genial. muito rica ano passado. Eu lembro assim que as pessoas ficaram realmente muito envolvidas com o que a gente fez lá e não só a gente, gente de fora que veio perguntar o que estava acontecendo ali, que turma é essa que está limpando o parque aqui no meio da semana, assim, sem mais nem menos, né? Enfim, então convido a Nossa, você falou todos, isso daí, Davi. A gente para que estava esteja. andando um dia desse aqui em Portugal, numa das praias, e tinha um grupo de pessoas com camisetas, tudo organizado, pegando bituca de cigarro Muito legal. e, como se diz, tampinha de cerveja. E É, tinha baldes e baldes cheios. é impressionante. Inacreditável. É impressionante a quantidade, né? A gente fez isso. No começo foi. A gente, graças a Deus, alguém teve a ideia de levar luvas descartáveis, então a gente usou as luvas, mas no começo é meio esquisito você mexer no lixo dos outros, né? Mas depois você perde os escrúpulos, vai super bem. Nós enchemos vários sacos de lixo lá. Foi bem, bem importante, eu achei. Então, todos convidados dia 23 agora de setembro, às 5 da tarde, no Parque da Água Branca. Depois a gente vai mandar por escrito, claro. Mas todos convidados. Essa questão, Davi, ela Fale, Dani. sempre foi muito interessante para mim, né? Essa coisa de mexer no lixo dos outros, né? É, Antes do Taxili Reverso, eu fiz muitas atividades de conscientização sobre lixo, reciclagem, por aí vai, né? Época da biologia. Inclusive, levei meus alunos de Bar e Bat Mitzvah uma vez, a gente saiu, foi uma loucura sair da CIP, andar na Paulista e pegar lixo. 95% do que a gente pegou foram bitucas de cigarro, de fato. Mas pensando um pouco nessa imagem que o Jorge trouxe, do desvio do caminho, né, que pode simplesmente ser jogar uma coisa pela janela. Então, se eu tenho essa intenção na hora que eu estou pegando o lixo do outro, de alguma forma coletiva, eu estar ajudando o outro a reparar o seu desvio, eu posso também imaginar que em algum momento da minha jornada nesse último ano, eu tive um desvio que eu não percebi, que eu não lembrei, que eu não anotei no meu diário, e quão bom é poder, contar com alguém da comunidade, que seja até um desconhecido, mas que pode reparar o meu desvio, né? Então, fica muito mais confortável você mexer no desvio do outro, se você tem a ideia de que você também deixou alguns pelo caminho que você não vai poder reparar porque você nem lembra deles. Se tiver alguém que possa repará-lo por você, você. é muito interessante. E aí, eu estava lendo algumas coisas, e chegou para mim um e-mail do Man Moment. Enfim, um trabalho digital de informação e material de estudo. E eu recebi aqui do Rabino Dave Yedid, que é de Denver, falando do material de uma, eu vou chamar de rabina, mas é uma professora, Yemima Avital, marroquina, israelense, né? Nascida em 29, falecida em 99, aos 70 anos de idade.
e que ela tinha um trabalho com as mulheres, um trabalho preparatório para Rosh Hashanah e Yom Kippur, que ela fazia anualmente. Inclusive, as anotações dela estão todas no feminino do hebraico, porque ela fazia só para as mulheres esse trabalho. E ela traz uma discussão aqui sobre o tempo presente, né? Ela diz que não adianta a gente ficar olhando para o passado, porque o passado já não existe mais. O que existe é o presente. E ela desenvolve a ideia justamente nesse sentido do diário, né? De que se a gente tem essa noção de que não adianta a gente ficar pensando nos erros do passado, porque eles já ficaram num lugar que não existe mais, a gente entra nessa vibração de estar consciente e acordado para os erros do presente. E que eu possa diariamente olhar para as minhas faltas, transgressões, erros, falhas e tentar repará-las no momento. Não lembrar do grito que eu dei com meus pais um mês depois, mas logo em seguida, acabei de gritar, opa, puxa, pai, mãe, desculpem, eu me exaltei, gritei, enfim, me emocionei. Mas trazer essa consciência de que sim, vamos errar, primeira coisa, porque sim, somos humanos, mas que também podemos fazer o trabalho do perdão, que é muito importante e é muito gratificante, naquele mesmo momento, que a gente busque viver o presente. Boa, boa, Dani, E você me lembra, desculpa te cortar, você me lembrou duas coisas, uma que eu não falei que eu vou falar daqui a pouquinho, mas primeiro, você nunca ouse levantar a voz para os teus pais, tá? Que eu adoro eles e respeito muito eles. Primeira família coisa. marroquina, veja bem. Então, por mais razão ainda. Eu, se fosse você, não arriscaria fazer isso. A segunda coisa, você falou um negócio para mim, eu sempre levo, não existe nem passado nem futuro. Porque o passado já foi e o futuro não aconteceu. A única coisa que existe é o presente. O que eu falei há muitos anos já é passado. O que eu vou falar daqui a pouco é futuro. Só o que eu estou falando agora que existe, que é o presente. Então, muito legal essa coisa que você trouxe. E você falou de perdão, eu me lembrei o seguinte. Em Yom Kippur, esqueci de falar isso daí, eu tinha anotado, mas não consegui enxergar direito. O, nós temos o, o arrependimento, o retorno, o perdão, em três direções. Eu com Deus, que seria tipo, não coloquei tefilimo hoje, não fiz a reza, alguma coisa assim com a natureza. Eu com o outro, com o ser humano, que é chegar, ó, Dani, desculpa que eu falei agora esse dia de teus pais, qualquer coisa assim. E o terceiro, para mim, é sempre o mais difícil, é eu com eu mesmo. Eu ser tão benevolente, que nem eu gosto de ser com outro, comigo mesmo. Normalmente a gente fala de dois níveis, eu com Deus e eu com o semelhante. Mas mais semelhante do que você com você mesmo não existe. Apesar de ter um irmão gêmeo, não existe semelhante maior do que eu com eu mesmo. Pessoal, vamos lá, porque senão eu vou ganhar salário menor hoje, que eu não estou conseguindo preencher o tempo, tá? Vocês precisam falar para ajudar. Sobre isso que você falou, Jorge, eu sempre brinco que quando a gente repara as nossas falhas com Deus, eu aponto para cima e volto o dedo para mim mesmo, né? Porque eu entendo que esse eu comigo mesmo também é eu com Deus de alguma forma, né? Porque somos seres divinos. E eu entendo que as minhas falhas espirituais, que eu posso estar, né, alegando que são falhas com Deus, são falhas comigo mesmo. E as falhas comigo mesmo também são falhas com Deus. Então eu faço essa mistura, né? Mas é importante a gente ter esse olhar nas três dimensões, né? É, mas Porque, não é uma mistura, Dani, sabe por quê? Se você passa a acreditar que todo ser humano, de qualquer religião, de qualquer cor, de qualquer tudo, tem uma centelha do divino na sua alma. sim,
Então, todos nós temos o divino junto com a gente. Então, ao falar com o divino, ele está falando conosco, ao falar conosco, estamos falando com o divino também. Ou seja, 100% do que você falou. Ô, Sim. presidente, A gente falou, agora só completando, vai, já que o Jorge levantou essa bola, a gente teve dois encontros para falar um pouquinho sobre Tefilá nessas duas últimas semanas e na última quinta-feira a gente falou exatamente sobre isso, o porquê rezar, né? E uma das explicações que eu encontrei, eu achei bem bonita, é, quer dizer, por que rezar? Deus precisa da nossa reza, né? Enfim, essa pergunta retórica aí. E uma das respostas bonitas que eu encontrei é que Deus está dentro da gente. Então, na verdade, a gente está rezando para a gente mesmo, como diz o próprio verbo, leite palelo e tal, mas porque a gente tem a centelha divina dentro da gente, então essa reza é com Deus, mas é o Deus que está dentro da gente, né? No fundo, só para reforçar o que você acabou de falar, Jorge. A Carol vai falar, é isso? Finalmente? Não, ela abriu o microfone. Ah, você está sem microfone. Tá frio aí, Carol? Vocês estão, cara, nós estamos na neve aí. Se a Carol não vai falar, eu só vou aproveitar um minutinho vai em frente, vai em frente. para os nossos comerciais, mas em particular um super importante que é amanhã, segunda-feira, às 19h30, e o flyer vai daqui a pouquinho, a gente tem o primeiro, a continuação do que a gente está fazendo hoje, mas aí mais focado na liturgia de Yamim Noraim, e vai ser o primeiro dos 4 encontros, todos às segundas-feiras, às 19h30, nesse mesmo bate-endereço aqui, para falar então sobre, enfim, toda a liturgia de Yamim Noraim, todo esse programa, esse workshop aí, foi uma ideia e está sendo organizado pelo Dani, a quem a gente agradece mais uma vez. Dani, que bom que você está aqui com a gente, agora tão pertinho. E é isso, todos super convidados amanhã às 19h30 para continuar essa jornada em direção a Rosh Hashanah daqui a pouquinho. Já Tá deu bom? um minuto. O que foi, Carol? Já deu um minuto. Já deu um minuto. Ah, tá bom, já deu um minuto. Pode falar, Carol, então, pronto. Não, tá tudo bem. Eu Não, então, adorei a aula e queria agradecer a todos que estão aí, que vieram nesse domingo, para domingo, 5 da tarde até 7 da noite. Eu acho super legal assim esse comprometimento de todo mundo. E eu estou falando aqui, mas eu estou olhando lá, porque tá na duas conexões diferentes. O som está num lado e a eu imagem estou do outro. aqui. E eu acho assim, todas essas atividades e assim já me jogaram mais ideias que vão surgir daqui a pouquinho. Eu acho que assim é todo um trabalho que a gente vem fazendo, que eu acho que está assim surtindo assim os efeitos que a gente realmente assim queria, né? Ter uma comunidade desse jeito, participativa, forte e maravilhosa, e inclusiva, e assim que está assim se voluntariando cada vez mais para trabalhar, para fazer esse crescimento dessa comunidade Comprometida. comprometida. Já deu meu Comprometida. minuto. Parabéns. Amém. Amém. É isso mesmo. É, é, Fala, então, Dani. pegando o gancho do Davi, acho que a Mônica quer falar, já vou te dar a palavra, Mônica, só para pegar o gancho aqui. A ideia do workshop, vocês sabem que, se não sabem, vou explicar, a gente tem duas instâncias na nossa reza, né? Você tem a Keva, que é Espera a aí, Dani, estrutura. respeito. Pede a benção e depois continua falando. Para quem? Para Lu? Baruch Haba, meu pai chegou. Uau! Bem-vindo, pai, mãe, que bom que vocês Falamos do entraram. senhor agora há pouco. Muito bem-vindo. Você viu, Dani, como é perigoso? Pois é. A gente tem as instâncias da Keva, que é a estrutura da reza, e a Kavaná, que é a intenção. Então, a ideia do nosso workshop a partir de amanhã é justamente a gente olhar para a estrutura, a gente aprender a estrutura, para que no momento da reza a gente possa intensificar e amplificar a nossa Kavaná, a nossa intenção,
com maior compreensão da estrutura, do texto, do porquê aquelas palavras estão ali, do porquê, né, aquele bloco extra, né, a gente falou agora do Seder Avodá, do serviço de Avodá, que muitas sinagogas deixam de fazer, né? É uma coisa que a gente vai aprender, a gente vai falar sobre esse serviço, o que que ele tem, o que ele é composto, por que que ele acontece, né? Assim como a gente tem também Zichronot, Shofarot, eu sempre confundo a sequência. Malchuyot primeiro, né? Marco. Malchuyot, Zichronot e Shofarot também, que são serviços extras que a gente vai falar. Então a ideia é justamente falar também da Selichot, falar do que é o Tachanun. Venham, porque vai ser bem informativo e acredito que vai ajudar a gente na nossa Kavaná durante a tefilá das grandes festas. E falando em rezas diárias, eu queria trazer a ideia do Modéani, que é justamente, para mim, o que liga esse diário que o Jorge falou. Se a gente faz antes de dormir essa revisão do nosso dia e consegue se perdoar pelas nossas falhas, de preferência, né, como o Jorge falou, a gente focar mais nos acertos do que nos erros, mas também se perdoar pelos erros. Quando a gente acorda de manhã e a gente agradece mais uma chance, a gente agradece por mais um dia. E o que que seria esse dia? É mais um dia para a gente não cometer os mesmos erros, vamos cometer erros novos, né? Ou pelo menos buscar melhorar naquilo que a gente foi falho. Então, eu entendo que isso o pequeno Yom Kippur diário, né? A gente faz a revisão antes de dormir e acorda com a gratidão de ter mais um dia pela frente. E quanto mais a gente consegue se perdoar dos nossos erros antes de dormir, mais isso vai trazer vitalidade para a gente de manhã. Experimentem. Realmente é algo. Eu não sei exatamente explicar como funciona, mas funciona. A gente ganha em vitalidade toda vez que a gente consegue olhar para as nossas falhas, nos perdoarmos por elas, as que são possíveis da gente no dia seguinte reparar, a gente ter esse trabalho e repará-las, isso tudo converte em energia para que a gente seja não perfeito, mas um pouquinho melhor a cada dia, né? E completando isso também com uma experiência pessoal, assim, que eu costumo fazer essa revisão, eu também dou o exemplo do exercício físico. Isso é como se fosse um exercício físico. Quando a gente faz essa revisão, e a gente fala, nossa, eu fiz aquilo que eu não deveria ter feito. A próxima vez que você, pode ser que aconteça, que você vai fazer aquilo de novo, antes de fazer, você lembra, nossa, eu fiz outro dia e falei comigo mesmo que não queria fazer isso. Então a gente vai fazendo menos, ou a gente vai percebendo menos, a gente percebendo antes, tendo mais consciência. Então, eu acredito que isso aconteça, é como o exercício físico. Quanto mais a gente faz, mais a gente tem consciência corporal e mais a gente é uma consciência espiritual, né? Vai alargando os músculos da alma, né? Exatamente. Fortalecendo. Mônica, por favor. Eu ia falar exatamente isso, porque eu achei interessante quando você traz, Dani, a questão da presença, né? Mas por mais presente que estejamos naquele momento, a gente nunca alcança a consciência inteira, não tem como, né? E aí o Jorge trouxe até a proposta, né, dessa apresentação, dessa aula, de como a gente sempre tem uma nova chance, né? Sempre tem um momento lá depois de Rosh Hashanah que quem não conseguiu fazer ainda pode um pouco mais. A gente está sempre recebendo chances de ampliar a consciência. E aí você traz agora, Dani, essa questão do Modéani diário, né? Então é muito calmante a gente saber
que tudo bem, eu acho que é legal a gente estar presente, estar consciente, tentar errar o menos possível, mas sabendo que a gente pode errar, e porque essa consciência está aí com a gente, né? E essa conexão entre nós e Deus, para mim, passa muito por esse lugar da consciência, né? Eu posso ter uma atitude mais inconsciente, mas eu sei que dentro de mim existe uma consciência maior. E aí eu gosto desse movimento da espiral, né? Parece que a gente sempre vai crescendo em espiral, em espiral. E a gente vai viver Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, até o final das nossas vidas, né? Eu acho que esse ciclo é muito interessante, porque a gente vai morrer ainda em crescimento, né? Aí sabe lá o que acontece depois, né? Daqui a Mas muitas décadas, por favor, tá? daqui, Sem né? pressa. Amém. Mas eu achei muito interessante. Ah, e só para terminar, essa questão do Tashli reverso, eu acho que ele também fala, é uma metáfora para tudo isso, né? Porque para olhar o lixo do outro, a gente precisa reconhecer os nossos, né? O lixo bem entre aspas, né? Senão a gente não consegue nem saber o que é lixo, o que para um fumante um cigarro pode não ser lixo, né? Então, eu acho que é interessante a gente, porque a gente só consegue recolher o que não está fazendo bem para o mundo, se a gente consegue reconhecer o que não está fazendo bem para a gente, né? É isso. Michael, é você mesmo, me Vou chama, te dar isso. beijos, beijos, beijos a todos e todas. Eu tenho uma coisinha, Dani, uma pergunta. Para amanhã, precisa estar todo mundo com Mahzor ou não precisa? Como que é a parte prática? Não precisa do Marzor. Se alguém Ó, quiser trazer um Marzor, se alguém tem um Marzor diferente que gostaria de trazer, mas a gente vai ter tudo isso. A gente tem acesso digital, tem Cefaria, para a gente tá poder estar bom, na mesma página. Eu vou fazer uso mais da tá, tela compartilhada. tá bom, Mas se legal. alguém, se alguém quiser trazer, é Ah, sempre muito claro. bem-vindo, né? Para a gente poder ter, enfim, variações. Aliás, isso é muito interessante da liturgia não só de Rosh Hashanah Yom Kippur, mas em Rosh Hashanah Yom Kippur, acho que isso fica mais Evidente. evidente. Você tem diferenças grandes entre tradições, né? Até o próprio Kol Nidrei, o texto do Kol Nidrei do Mahzor que eu cresci usando é diferente do texto do Kol Nidrei que a gente está acostumado nas sinagogas de tradição Ashkenazi. E mesmo entre os Mahzorim de origem sefaradi, tem diferenças, né? Do marroquino para o espanhol, enfim. Então, se alguém tiver algum Mahzor interessante para trazer, por favor, traga. Vai ser uma grande contribuição, mas não é uma necessidade. Tá bom. Só aproveitando, já que eu mesmo trouxe o assunto Mahzor, duas coisinhas. Primeiro, não se esqueçam de se inscrever para as grandes festas. Quem quiser participar junto com a gente no Neshama. Eu até coloquei no chat agora o nosso novo website e ali tem o link para a inscrição, então fica mais fácil de achar onde está o link. Segunda coisa, durante os serviços no Neshama esse ano a gente vai usar o Mahzor, que é o Mahzor da CIP, né? O Shana Tová e depois o Hatimah Tová. Isso por uma muito gentil doação da comunidade de Campinas, né? Que nos doou, sei lá, caixas de Mahzorim e de Sidurim. A gente ainda vai contar quantos tem nessas próximas semanas. Quem tiver em casa esse mesmo Mahzor, por favor, traga, porque daí vai sobrar mais desses que a gente ganhou para quem não tiver. Mas eu imagino que vai dar para, se não para todos, para a grande maioria que vai estar lá. Lembrando, dia 22 à noite começamos os nossos serviços de Rosh Hashanah ali em Genópolis, tá bom? Claro, quem tiver online também vai poder participar, mas o foco maior vai ser para quem tiver realmente presencial ali, porque a energia é diferente, né? A gente tem falado sobre isso durante o Shabat, a energia é muito especial para quem pode estar no presencial.
Agora, acabamos de falar de presença, né? Como é importante estarmos presentes Sim, sem do dúvida nenhuma. presente, né? Não futuro nem passado. Ah, verdade, olha, nesse sentido também, é Não, verdade. todos, todos. E, Todos, e claro. fico muito contente em saber, Davi. Eu não sabia que Campinas tinha finalmente fechado essa doação, mas já há algum tempo que eu vejo esses Marzorim parados lá, super organizados, bonitinho, todos arrumadinhos, mas a gente usava sempre o Usa, do Jairo Friedling tá. e fico muito contente de saber que eles fizeram essa É. doação. Fizeram, a gente Puxa, ficou muito contente. Ricardo veio trazer pessoalmente aqui em casa, olha que já faz alguns querido meses, esse Ricardo pessoalmente. Puccetti. Caixas e mais caixas ali de Sidorim e Marzorim. Foi bem legal. Mais um presidente que arregaça a manga, viu, Carol? É verdade. Literalmente, porque era pesado. Nem sei como ele tirou do carro, porque eu não estava aqui. Deixaram na portaria. Eu não sei como ele tirou, porque não dá para carregar essas caixas na mão mesmo. Enfim. Mas super obrigado publicamente para a comunidade Beit Yaakov de Campinas. Que legal. Bom, Ok. falando em consciência, né, pegando a última fala da Mônica, eu vou pegar o meu chofar, que está logo Tá ali. bom? Quem tiver chofar aí e quiser também me ajudar, lembrando que a ideia do chofar em Elul, e acho que isso é importante deixar claro, né? Eu já vi discussão, não, mas a mitzvah de tocar o chofar é só a partir de 1º de Elul. Gente, mitzvah de chofar é só em Rosh Hashanah. E a única mitzvah relacionada ao shofar em Rosh Hashanah é ouvir o toque do shofar. A gente Ishmoa. toca o shofar em Elul, é uma tradição, não é uma obrigação, não é uma obrigatoriedade. Então, não, é certo tocar de noite, é certo tocar de dia. O certo é como o seu avô fazia, né? Seguindo a tradição da sua família. Mas a ideia do shofar é justamente nos trazer a consciência. A ideia do shofar é que a gente possa parar por algum tempinho, 1 minuto talvez não dure 1 minuto, talvez depende do fôlego do toqueia, mas que a gente possa parar um pouquinho nesses dias para refazer esse exercício que a gente está aprendendo hoje aqui, né, que começa em 17 de Tammuz. Obrigado, Jorge. Esse livro Yom Kippur Katan eu não conheço, eu já estou atrás dele. Mas é trazer a nossa consciência de estarmos presentes. Então, eu vou buscar o chofar. Enquanto isso, a gente continua aberto para mais algumas colocações, perguntas, e já já a gente traz a consciência para todo mundo junto. Quando você pega lá o chofar, eu quero agradecer a Carol, Davi, o Dani, toda a liderança aí da comunidade, chamar de comunidade, que é lá me chamar, por mais que algum lugar esteja frio, outro lugar esteja quente, mas é sempre muito caloroso. E depois do toque de chofar, eu vou botar o pijama, brincando. Desculpa que eu me atrapalhei um pouquinho hoje, mas tinha jogo de futebol, né, do meu time, então, mas eu me senti muito bem aqui, totalmente em casa, e esse negócio do serviço de avodá me tocou fundo. Vai me deixar com 2 pulgas atrás da orelha. Vamos lá. E não tem brahá para tocar o chofar. Jorge, você pode vir de bicicleta elétrica, Jorge, lá da. Isso pode? Elétrica pode? Eu não sabia que podia. Tem que meu, deixar ligada antes? O senhor Meu Michel ra- falou que pode. meu rabino particular disse que ele anda de bicicleta elétrica. Ah, é? Uau! Bom saber, hein, Michel? Esse negócio de ter rabino na família é fogo, né, Michel? Qualquer desculpa serve, né? Eu sigo o que ele fala. Ele falou que não dá para. Eu falei, vamos ouvir o toque de chofar hoje à noite. Falou, Raspe Khalil. Ouvi Ai, meu chofar toda. Ele falou que só amanhã de manhã toca chofar. Mas Ele falou que não pode tocar chofar agora? Ele falou que não se toca chofar de noite. Não, mas Sim, não isso se toca o sobre- chofar de noite, mas hoje é especial. Estamos de dia Especial. ainda, é simples. Estamos de dia ainda, Dani, fica tranquilo. Você sabe que eu já ouvi, Michel, a Você tradição sabe que diz que não se toca chofar à noite porque pode acordar os maus espíritos. É isso, só é isso, é só isso. isso. Acorda os vizinhos, pessoal.
Não é É uma mais provável que proibição. isso. E não, Acho que é mais problemático acordar os vizinhos, né? Arrumar Chega, problema. chega, Nós pessoal. vamos fechar. Para. Dani, não é vamos um lá. costume, exatamente, né? Só não é costume, mas não tem nada de proibido. Sim, sim. Mas lá vou... A tradição é tocar de dia, ou de madrugada, né? Quem faz a Selichot durante a madrugada finaliza antes do sol nascer. Dani, não enrola, Dani. Não, Vai. não estou Não sou enrolando. eu. Não Ele é sou eu. reto, o meu. É o chofar marroquino, ele é reto, ele não é Bem enrolado. pequenininho, né? Não, sim, é muito bonitinho. É, Eu Errado. eu também queria tenho o agradecer meu. você, Jorge, por ter vindo. E Eu que queria dizer que já que você agradeço. se sentiu em casa, toda quarta-feira a gente tem nosso estudo da Paraxá da semana. E eu vou pedir para a Thaís, que é quem organiza, entrar em contato com você, para Eu já peço agendar com desculpas você para ela, que umas. ela me agendou para um dia, mas aí eu já estava em viagem. Ai, E meu aí Deus. não deu nem para responder, eu fui mal educado mesmo. Já estou aproveitando e pedir desculpas para ela, tá vendo? Mas quando você voltar, Em quando você público. volta? Quanto tempo você vai ficar aí? Ah, não, semana que vem já estou em São Paulo. Pronto, tá fácil, tá Depois fácil. de 40 dias, tá? Tá, tá bom. É o 40. Sempre Moshe. 40 é o número mágico, não sei se é. Eu É falo 40 que Moshe. é número mosaico. Ok. Então, eu já me despeço de vocês porque eu vou pedir que a gente encerre com o toque do chofar. Depois do chofar, ninguém fala nada. Depois do chofar, cada um fica aí consigo mesmo, com a sua consciência, se preparando para Ferrou. Selichot, que a gente inicia amanhã. Alguém tem mais alguma coisa para dizer antes da gente encerrar? Oi, Dror. Não vou tocar direito, ó. Ô, Dani, Oi, tô com o meu O sofá que JB não tá vou com o tocar berrante dele direito. lá. bora lá, Jacobson. Ó, para os que vão tocar chofar, a gente vai fazer o toque tradicional, que é o Tashrat, Tashat, Tarat. Tekiá, Shvarim, Truá, Tekiá. Tekiá, Shvarim, Tekiá. Tekiá, Truá, Tekiá. Ó, Combinado? too much. Então vamos. Gelou na hora de tocar é isso? Dani, Ele tá Dani, congelado. para quem for tocar Só um o. tequila tá bom. Fala, Carol. Você tem que colocar lá em cima som Eu para já coloquei. músicos on. Para Ah, músicos, né? verdade. Senão a gente não escutou nada do que você tocou. Se é que E ele nem tocou o que alguma do coisa. Jacobson tocou também. Se é que tocou. Eu também não ouvi de ninguém, não ouvi Não, o de ninguém, Jacobson nem tá da. Verdade, fechado. O Jacobson tá verdade. com o microfone fechado, então não vai dar para ouvir. O Michel tá falando com o microfone fechado também. Tem que colocar o áudio no som para Lá em cima à música. direita, Dani. Né, ele tem que estar habilitado, peraí. Ele É não só tocar aparece à direita on. se não está habilitado. É clicar nele mesmo. Clica em cima. Às vezes não Notifications. aparece lá em cima, Davi. Ah, é? Tá. Não tem que É, estar habilitado porque para tem que aparecer ir lá em cima. nas Tá bom. configurações de áudio. Tá bom, é verdade. Tem razão. Áudio, aqui. Original Sound for Musicians. Isso. Pronto. Daí ele tem que estar on lá em cima. Ok. Só aperta no negócio que ele está on. Pronto. O meu está pronto. Eu também. Todos prontos? Vai. Vamos juntos.
Jacobson, o teu som estava desligado, Jacobson. Bom estudo, pessoal, para todo mundo. Que Elul seja um momento de introspecção, de estudo, de companheirismo, de revruta, E até de amanhã, muita 7h30. saúde para todo mundo. E esperamos todos em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Não, antes Obrigado. disso, amanhã, 7h30. Nos Até vemos. amanhã, 7h30. Obrigado, Jorge. Tchau, Ô, Jorge. Dani. Obrigado. Boa noite. Ô, Denis, eu deixei desligado porque eu não toco direito, não. Eu não toco igual o Dani e o Rabino, né? Perdeu Então, a deixa eu aula, perdeu a aula de shofar? Você estava na aula de Eu shofar? estava não? na aula de chofar, eu acho. Tá bom, Jacopo. Estava na hora na aula de sofá, sim. Você tá Então. desculpado, Jacobo. Tá bom. Jacobo, virou Jacobo. Você não treinou o ano todo? Mas Tem um eu não. mês, né? Tem um Sim, mês mas pra- eu não sei. Mas não é igual com perfeição, né, professora? Eu aos poucos. Tem um mês aí para treinar, Jacobo. Brincando, JB. Tá. Amanhã a gente se vê. Até Amanhã, amanhã. 7h30, pessoal. Tá. Tchau. Beijo. Boa noite, boa Tchau. noite.